Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 24ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós a beleza da participação das mulheres desde o início do seguimento de Jesus. As mulheres ajudavam como elas podiam. Elas sabiam que o espaço para elas era pouco. As mulheres não tinham o reconhecimento que talvez hoje elas possuem. E elas buscavam seguir Jesus, mas com aquilo que lhes era próprio. Por isso que o Evangelho deixa claro com os bens que elas possuíam, ajudando na alimentação, ajudando em uma ou outra despesa que, com certeza, Jesus e os discípulos tinham. Não que Jesus e os discípulos exploravam delas, de forma nenhuma. Jesus não precisava disso. Mas elas tinham alegria, sentiam prazer em poder servir Jesus dessa forma. Assim é também hoje. Não do mesmo modo, claro, mas as mulheres podem e devem fazer tudo para servir Jesus, para estar junto com Ele. A grande maioria, né, o grande número de participantes da igreja hoje é composto por mulheres. As mulheres têm uma influência muito grande dentro da vida eclesiástica, ou seja, dentro da vida da igreja. Muitas paróquias, muitas pastorais são conduzidas por mulheres. Meus irmãos, minhas irmãs, a estrutura hierárquica da igreja, ela é formada por homens, como nós estamos estudando, né, naquele tema bonito que a gente está refletindo, eu amo a minha igreja. Lá mostra claramente que a igreja ela não é machista, mas ela é predominantemente de homens. Desde o seu início foi assim. E as mulheres elas não vão conseguir, não é sendo pessimista não, mas elas não vão conseguir de um dia para o outro derrubar ou trocar uma estrutura milenar. Então as mulheres elas têm que ser como essas mulheres do início do segmento de Jesus. Ajudar como elas podem, com seus trabalhos, com suas orações, com sua dedicação. Repito, não que ninguém está aproveitando delas, não é isso não. Ninguém também obriga elas a fazerem nada. Todas elas vão de bom grado, de bom coração, e é assim que deve ser também. Então, feliz a paróquia, feliz a comunidade que tem um grupo de mulheres, que tem um grupo de pessoas nessa sensibilidade. E eu acredito, vou dizer para vocês com muita caridade, que o dia em que as mulheres assumirem certas funções que são dos homens hoje na igreja, a igreja perde toda essa riqueza. Por quê? Porque as mulheres são esse equilíbrio que há dentro da igreja. Muitas mulheres não teriam condições de continuarem sendo essa voz terna, essa sensibilidade, esse carinho, assumindo posturas que os homens hoje assumem dentro da igreja. A gente vê isso em muitas outras denominações religiosas, que as mulheres coordenam as igrejas e eles se esforçam, eles
tem lá, mas não que a mulher não tem condições, não é isso que eu estou falando, não. Mas é porque o papel da mulher, a função da mulher, desde a criação, né? Deus disse ao homem: não é bom que você seja só, vou lhe dar uma companheira. O papel da mulher é ser essa companheira, é estar junto, mas não lutar e brigar para assumir a função que é de outro. Acredito que muitas delas nem querem isso. Estar no topo, estar lá querendo ser. Não, não é esse o papel delas, não. E elas desempenham um papel fantástico quando, com a sua ternura, com a sua feminilidade, com a sua doçura, com a sua sensibilidade, com a sua percepção, com a sua inteligência, com tudo que elas são no seu ser, elas conseguem transformar a realidade eclesial sem por isso sentar na cátedra de uma catedral, sem por isso serem coroadas como sumo pontífices, sem por isso assumirem funções que para elas não é ambicionado, ou melhor, por elas não é ambicionado. As mulheres, desde o tempo de Jesus, Jesus percebeu isso. Senão, Jesus, como ele muitos outros protocolos já teria quebrado, né, já tinha quebrado, mas esse para Jesus não seria nada. Então, por que que Jesus não chamou apóstolas? Por que que Jesus não chamou mulheres para estar junto com os discípulos lá como enviadas apóstolas? Discípulos tinham muitas, mas apóstolas para pertencer ao grupo dos 12. Por que que Jesus não colocou Nossa Senhora dentro do grupo dos 12? Porque ele sabia que a função, o lugar, o papel das mulheres não era nessa linha, não é nessa dinâmica. As mulheres podem e devem fazer muito bem pela igreja, muito bem pela vida espiritual das pessoas, transformando realidades, transformando vidas, transformando posturas, sem por isso perder o seu lugar, o seu papel. As mulheres, repito, elas são esse equilíbrio na vida da igreja. O dia que a igreja não puder contar com as mulheres nessa função de equilíbrio, a igreja vai ficar como, vocês me perdoem a comparação, né? Mas como esse clima que nós estamos, um dia faz frio demais, outro dia faz calor, um dia chove, outro dia está morrendo todo mundo de seca. Então, esse equilíbrio é necessário, é importante. Sem por isso, a igreja também, claro, desvalorizar o papel delas. As mulheres são e sempre serão muito bem reconhecidas dentro da sua dignidade, dentro de nossas comunidades, dentro da igreja. O importante é nós olharmos, tanto homens como mulheres, para aquilo que nos une, o batismo, e não para aquilo que nos diverge, nos separa, de forma nenhuma. Todos nós, homens e mulheres, cada um no seu devido espaço, deve reconhecer a beleza da sua missão ao qual Cristo lhe chamou. Ele é o Senhor da igreja e não nós. Não somos nós que devemos estar brigando, gladiando uns aos outros por conta de cargos, por conta de funções e representações. É Jesus que chama. Do mesmo jeito que ele chama, ele também destitui. Ele também manda embora. Ele também dispensa tais operários, tais funcionários que não querem o bem da igreja, mas querem apenas fazer com que as pessoas se dilacerem, espalhar cisânia, espalhar discórdia dentro do coração da igreja. Então, aproveitando a oportunidade, meu reconhecimento, minha gratidão a todas as mulheres de nossas paróquias, de nossas comunidades, que conosco exercem uma função primordial, uma função que, sem elas, nós não teríamos a mínima condição de fazer. Então, mais uma vez, minha gratidão, meu reconhecimento, meu apreço a todas as mulheres nas mais variadas idades que conosco desempenham esse papel bonito de evangelizar. Deus abençoe a todos.
ótimo final de semana. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.